Olá, por aqui Joel. Amem as pessoas e usem as coisas. Hoje eu quero falar com vocês sobre a parábola do administrador infiel, de Lucas 16. Livro de Lucas, capítulo 16. Ali narra a história de um cidadão que foi pego pelo seu senhor, estava defraudando, e ele era empregado desse senhor. E esse senhor disse que, olha, eu quero que tu me preste conta agora da tua administração, porque eu sei que tu estás me roubando. E ele pensou, o que vou fazer agora? Eu vou ler o versículo 4 de Lucas 16. Eu sei o que farei para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Porque ele antes dizia, trabalhar eu não quero, eu não posso trabalhar no pesado. E também mendigar eu tenho vergonha. E ele achou um jeito, e o jeito foi fazer mais uma trapaça. E ele chamou algumas pessoas e o texto vai dizer que uma delas ele perguntou, o que deves ao meu patrão? Ele falou, 100 tantos de azeite. E ele disse, então senta aí, vamos marcar 50. E o outro ele perguntou, o que estás devendo? Ele disse, 100 tantos de trigo. E ele disse, então vamos marcar 80. E com isso ele foi fazendo o trabalho. E aí no versículo 8 do capítulo 16, elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então, por que o título? Amar as pessoas e usar as coisas. Nós vamos adiante nesse texto daqui a pouco, e eu quero tentar esclarecer isso um pouco mais. Bem, esse administrador, sabendo que ia ficar em maus lençóis, ele usou as pessoas. Ele tanto usou o seu patrão, porque ele está defraudando ele, como ele também usou os devedores do seu patrão, que de certa forma até ganharam desconto, mas ele usou eles a partir do recurso, do dinheiro e da mercadoria que era do seu patrão para conseguir amizade, e com isso fazer então, ter a possibilidade então de quando for demitido, assim como o versículo 4 disse, não ficar desamparado e ser recebido por eles como um amigo. Esse elogio do versículo 8 não é um elogio de Deus ou de Jesus que está contando a parábola para alguém que é enganador. É o elogio do seu patrão que o viu trabalhando um pouco mais. Deus, Jesus, não está elogiando a falcatrua. Então, elogiou o seu senhor a esse administrador infiel porque ele começou a trabalhar bastante depois que foi chamado a atenção e que ele soube que ia ser demitido. Bem, os filhos do mundo agem assim. Eles são hábeis na sua geração. Eles são mais hábeis que os filhos da luz, diz o versículo 8 desse texto de Lucas 16. E as habilidades deles se resumem em simplesmente amar as coisas e usar as pessoas. O que Deus quer é que nós façamos ao contrário, como filhos da luz. Amemos as pessoas e utilizemos das coisas para que essas pessoas possam ser alcançadas para o Senhor. E aí o versículo de número 9, Jesus vai dar uma recomendação, ele diz, e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Ora, Jesus não está aqui ensinando a fazer engano, mas ele está dizendo tudo aquilo que é riqueza iníqua, usa para a obra. O que é riqueza iníqua? Tudo aquilo que não é do reino de Deus. Então, tudo aquilo que a gente vê nesse mundo é iníquo. Toda a riqueza desse mundo é iníquo. Tudo aquilo que não herda o reino de Deus é iníquo. A própria palavra diz, aquilo que a traça e a ferrugem come não herda o reino dos céus. Os tesouros desse mundo não herdam o reino dos céus. Alguém que tem muitas posses, ele não leva isso consigo quando morre, quando é chamado para a eternidade. Então, em Lucas 16, 9, Jesus vai dizer, usem as riquezas de origem iníqua para fazer amigos, e esses amigos os recebam nas moradas eternas. Ora, as riquezas iníquas que Jesus se refere são todas as riquezas da terra, pois a traça e a ferrugem vão comê-las. Todas as coisas que os nossos olhos podem ver, elas não herdarão o reino dos céus. Então, amem as pessoas e usem as coisas para que essas pessoas possam ser alcançadas para o reino de Deus. Essa é a determinação que o Senhor dá aqui. Usem as coisas e amem as pessoas. Usem os seus bens para que pessoas possam chegar à fé. Usem seus bens para que pessoas possam ser atendidas nas suas necessidades. Usem seus bens para que pessoas possam ser acolhidas na comunidade de fé, possam ser acolhidas por amor, para que as pessoas possam ver materializado esse amor de Deus em nós no mundo. Ainda no mesmo texto de Lucas 16, no versículo 10, aquele que não é fiel no pouco não é fiel no muito, está escrito lá. Então não espera ter muito para fazer aquilo que o Senhor deu como determinação no versículo anterior. Muitas vezes eu espero ter muito para poder fazer alguma coisa pelo outro.
A expressão do meu amor é com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu posso fazer, não aquilo que eu espero um dia ter ainda para fazer. Então, fazer um pouco, mas não deixar de fazer. Ajudar as pessoas, auxiliar as pessoas, sem julgar as pessoas. Muitas vezes a gente vê alguém numa necessidade e acaba pensando, por que ele não trabalhou, por que ele não trabalha, por que ele não estudou, por que ele não fez aquilo outro. Não é isso que Deus quer de nós, Ele só quer que ajude. Faz a parte. Deus põe no coração isso. Eu vejo alguém com necessidade, o Espírito de Deus vai me impelir a fazer algo. Muitas vezes eu corro disso e eu digo, não, eu não posso estar pensando algo assim, eu não vou ajudar ele. Mas faz essa experiência, ajuda a pessoa, auxilia essa pessoa. Ela está necessitada, ela está precisando. Aquilo que tu tem, que é de origem iníqua, que é a riqueza desse mundo, ajuda essa pessoa para que um dia vocês se encontrem na eternidade e ali possam estar se regozijando na presença do Senhor. Por muitas vezes nós esperamos de Deus coisas celestiais e estamos na expectativa que Deus nos dê algumas coisas do reino espiritual. Nós estamos lutando e orando, Senhor, nos dá dons, move, Senhor, com teu Espírito em nós, mas a gente não tem sido fiel nem com aquilo que é desse mundo. O versículo 11 vai dizer, se é infiel com o que é deste mundo, como pode receber o que é eterno? Nós precisamos pensar nisso. Deus tem usado, ou melhor, Deus quer usar as nossas vidas. Esse é o primeiro passo. Mas Deus quer usar também os nossos dons. Esse é o segundo passo. E Deus quer usar os nossos bens. Esse é o terceiro passo. Nós precisamos entender isso. Deus quer usar as nossas vidas e o que Ele tem dado para nós. Mesmo que por muitas vezes a gente pense, isso é pouco. Não, isso não é pouco. Muitas pessoas têm muito menos do que nós temos. E nós deixamos de expressar o amor de Deus em nossas vidas para com essas pessoas por causa dessa dificuldade que nós temos de entender que aquilo que Deus nos dá é também para que a gente possa auxiliar as outras pessoas nas suas necessidades. E o versículo 13 vai fechar dizendo que nós não podemos ser servos de Deus e servos do dinheiro. Então, o amor ao dinheiro, né? Tem um contexto bíblico em que isso também vai estar colocado como o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Bom, o amor ao dinheiro é idolatria. Quando nós colocamos nossa confiança em algo que não Deus, aquilo se torna idolatria. Então, quando confiamos no nosso dinheiro, quando confiamos nos nossos bens e não utilizamos dele também para que as outras pessoas possam ser abençoadas por Deus a partir daquilo que nós estamos entregando, nós estamos fazendo com que esse bem ele seja para nós motivo de idolatria, e isso é contra Deus, isso é contra o Senhor, isso vai nos ser cobrado um dia. Então, ainda sobre isso, num texto de 2 Coríntios 8, para fechar, o Paulo, ele está falando aqui, o Senhor está falando por boca do Paulo para os coríntios, e ele vai relatar sobre oferta, que é para ser levado para uma comunidade, para atender os santos daquela comunidade, para atender os cristãos que ali habitam. E o versículo 12, 13 e 14 de 2 Coríntios 8, ele vai nessa direção daquilo que antes foi mencionado. Ali é dito, porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente e a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. Então, meus queridos, aquilo que Deus nos dá, isso não é para a gente reter, isso é para a gente usar no reino. E não só a minha vida, o meu trabalho, o meu dom, a minha habilidade que Deus me deu, que na verdade não é meu, é dado por Deus, mas também os recursos financeiros e materiais que o Senhor tem disponibilizado na minha vida. Medite sobre isso, leia o texto de Lucas 16, de 1 a 13, também esse de 2 Coríntios 8, do 12 em diante, pode ler também o capítulo 8 todo, é muito interessante, e que o Senhor Jesus ricamente abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor.